Então não é a questão de cesariana, é uma questão que vamos fazer para preservar a vida. Normalmente preserva mais interesses, né, de oportunidade, do tempo, da disponibilidade do médico. As mães acabam desejando fazer a cesariana por estarem mal informadas ou inseguras, porque pode chegar o momento do parto, e o momento do parto não é pré-determinado, ele é determinado em função de evolução biológica, hormonal, do desenvolvimento da criança. Então, quando se faz o processo e eventualmente antecipa o nascimento, arranca a criança da barriga da mãe, essa criança pode não estar madura e tem demonstrado isso. Quantas são as crianças hoje que nascem que têm problemas pulmonares graves? E as mães submetidas a cesarianas ficam mais tempo no hospital e nós estamos clamando por mais leitos. Elas estão ocupando leitos em função do processo da cesariana. As crianças, por não estarem no tempo do nascimento, ficam mais tempo no hospital. O risco de infecção é maior, os riscos são muito maiores. Então, quando a mãe escolhe, e a gente diz a mãe escolhe cesariana, escolhe normalmente porque ela está mal informada. A gente escolhe, a escolha da cesariana, no meu entendimento, é ato médico. Ela só pode ser pré-determinada, pode ser definida quando existem condições adequadas para resolver esse problema. Doutora Raquel, uma pergunta para a senhora, enquanto pediatra, né, e referência em neonatologia. Para a criança, quais são as vantagens do parto humanizado? Para a criança. Bom, em todos os sentidos tem vantagem, tá? Nós procuramos sempre evitar essas intervenções que não são necessárias, né? Imediatamente esse recém-nascido ele é colocado em contato com sua mãe, né? Tem estudos mostrando já que esse contato pele a pele, precoce, ele é muito importante, não só para as funções fisiológicas, biológicas do recém-nascido, mas sua programação comportamental no futuro, né? Esse bebê ele estabiliza mais rápido, ele tem menos chance de ter hipotermia, ele tem menos choro, ele consome menos energia, né? E para o bebezinho que, como já foi colocado aqui também, que ele nasce antes, né, por uma cesariana, indicada de forma eletiva, né? Antes de ter completado essa maturação pulmonar adequada, o índice de complicação respiratória chega a ser o dobro de complicações de recém-nascido que nasceram num tempo adequado. Então, assim, nos preocupa muito, enquanto, né, pediatras, essa antecipação do parto, principalmente por conta dessas repercussões respiratórias. Então, seria mito dizer, por exemplo, que alguns anos atrás, vamos dizer, dos anos 70 para trás, o índice de intervenções desnecessárias era menor, porque os partos aconteciam mais naturalmente, né? E dos anos 70, 60, o que for, para cá, o número de intervenções aumentou. Então, eu queria saber se é mito dizer, baseado no que a senhora acabou de dizer, que antes das intervenções acontecerem com tanta frequência, o nível de mortalidade infantil era maior do que atualmente ou não? Isso não diferencia, é igual? Não, tem uma relação importante, sim. Né? A partir da década de 70, quando você tem de fato assim, né, uma medicalização muito grande do parto, com um uso muito grande de tecnologia e com o advento da realização das cesáreas, muitas vezes que são desnecessárias, o que nós percebemos, né, é que de fato começou a aumentar o número de complicações, principalmente respiratórias. Quando a gente pega a mortalidade infantil de uma forma geral, você tem uma queda importante. Mas essa queda, ela não está no componente neonatal, que são aqueles recém-nascidos que morrem até 28 dias de vida. Então, assim, nessa faixa etária que reside um grande desafio, que é o desafio da redução da mortalidade infantil, que está no componente hoje neonatal, né? E nós ainda não temos dados brasileiros que mostram qual que é o índice de complicações neonatais que são decorrentes de cesáreas desnecessárias, né? Então, assim, não tem como falar se hoje com clareza de fato, quantas crianças que são afetadas por realização de uma cesárea que foi considerada uma cesárea desnecessária ou mal indicada, né? Por outro lado, também, né, nós temos que colocar aqui
A cesariana, ela tem, quando bem indicada, né? E se você em algum momento percebe durante a monitorização do trabalho de parto que você tem, né, não tem como assegurar o bem-estar fetal, aí dê uma via de parto muito boa, né, para você assegurar esse bem-estar fetal. Tá? E eu queria perguntar para vocês, né, se as nossas redes públicas hoje, elas estão prontas, preparadas para realizar esse parto humanizado. Nossa última pergunta do nosso quadro, infelizmente. Mas estamos preparados hoje? Bom, em relação, o que eu percebo, gente, é que eu trabalho na rede pública, né? Venho de anos de trabalho na rede pública, que tem tido uma evolução muito grande em relação a essa mudança de concepção em relação ao parto, tanto por parte dos profissionais, né, quanto por parte mesmo das próprias mulheres que passam a chegar reivindicando os seus direitos, né? Em que pese que ainda temos algumas questões que são questões muito fortes nessa discussão toda, né, que passam pela estrutura física, que passa às vezes pela resistência, muitas vezes, do profissional que está trabalhando, tem tido uma evolução sim. Tá? E se elas estão preparadas, que é a grande pergunta, eu acredito que sim, porque isso passa muito mais por mudança de postura individual, né, uma postura de reconhecimento de fato que é melhor para aquele binômio, do que necessariamente pelo lugar que você está trabalhando. Carol, nós temos uma constatação de que a situação que está aí é inaceitável. É o excesso de cesarianas. No Brasil são 56,7% de partos por cesariana, enquanto o recomendado pela Organização Mundial de Saúde são até 15%, ou seja, existem indicações, né, quando existem indicações, a cesariana é uma condição de salvar a vida da criança e da mãe eventualmente, ou de melhorar, de garantir mais conforto e mais qualidade do parto. Quando a indicação de cesariana ela não é feita, o risco é maior e, lamentavelmente, embora a gente tenha esta incidência de cesarianas, morrem ainda mulheres e crianças por falta de cesariana, ou seja, está faltando, né, a ação correta, fazer onde é necessário e deixar de fazer onde é desnecessário. E nós estamos em processo de evolução cultural, porque não é só a questão do conhecimento técnico, científico, nós temos elementos técnicos e científicos suficientes para a gente poder fazer parto humanizado e prevalecer o parto natural, mas é preciso também atitude das próprias universidades, dos próprios médicos, que ainda marcam, né, cesarianas de maneira absolutamente desnecessária, muito mais para um conforto pessoal, para poder cumprir uma determinada meta e atendimento, do que acompanhar um parto, que eventualmente, para o parto natural, humanizado, você não tem que marcar um momento de 15, 30 minutos e fazer o parto, você tem que esperar ele acontecer. Vocês têm que estar ali, né, assistindo à disposição. E às vezes são 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, um tempo maior. Nós precisamos de preparar a gente para isto. E lembrar que essa questão, quando a gente fala de humanização, não estamos tratando só de nós médicos. Os médicos fazem parte de quem deve estar compondo uma equipe, mas nós precisamos da doula, alguém que dá conforto, que tem experiência, que compartilha aquele momento com a mãe, né, com a parturiente, um acompanhante da sua confiança, né, enfermeiras, obstetrizes, isso é que nós queremos. Então, o que está colocado para nós, e por isso mesmo nós estamos lá constituindo uma frente parlamentar em defesa do parto humanizado, é nós investirmos, porque esse é investimento mesmo, investimento na vida, na economia, da saúde da mãe, da criança e do país. Porque quando a gente deixar de fazer parto por cesariana, nós vamos ter mais leitos, tanto leitos infantis como leitos para adultos, para poder atender aquilo que é necessário. Doutor Anselmo, eu quero dizer para o senhor que eu corroboro com o doutor Adel, aquilo que o senhor falou, né? Eu tenho 3 filhos, os 3 tiveram que nascer de parto cesariano, mas o meu primeiro, sobretudo, teve que ter o seu período de gestação interrompido, senão ele morreria dentro da barriga por problemas de transmissão de nutrientes, etc. Então, eu corroboro com o senhor dizendo que quando for necessário realmente, né, que haja essa indicação médica. Obrigado pela participação de vocês, doutora Adelmo também. Obrigado, doutora Raquel. Obrigado
instrução e pela informação. E para você de casa aí acompanhando, porque é muito bom ter informação, porque muitas mulheres preferem a cesariana, é porque desconhecem tudo isso aqui que foi falado aqui no De Tudo Um Pouco.